Você já teve aquela sensação de que, por mais que tente, nada sai como planejado? É como se você fosse o capitão de um navio, mas o leme estivesse desconectado. Você vira, força, mas o navio vai para onde quer. E aqui vai a real: você nunca esteve no controle de nada. E isso é libertador. Todo mundo vive correndo atrás de controle. Controle da carreira, dos relacionamentos, das emoções, do futuro. A gente faz planos, estipula metas, cria rotinas, lê livros de produtividade, repete afirmações positivas no espelho, como se fosse possível encaixar o caos da vida em uma planilha do Excel. Mas aí o universo dá risada, derruba seu café, faz o Wi-Fi cair na call importante e ainda quebra o carro na segunda-feira de manhã. E aí vem o tapa: a gente nunca teve controle, só vê a ilusão dele. Nietzsche já dizia: o destino dos homens é feito pelos seus próprios delírios, e o maior deles é acreditar que dá para controlar o incontrolável. A chuva não segue seu cronograma, as pessoas não agem como você espera, e o tempo nunca para. Quer um exemplo? Pense em Death Note. Light Yagami achava que podia controlar o mundo com um caderno, mas quanto mais controle ele tentava exercer, mais o caos se aproximava. No fim, ele foi vencido por algo simples: o erro humano. O detalhe que escapa, a falha de cálculo, a ilusão de ser invencível. E é isso que arrebenta com a gente: a arrogância de achar que temos o volante nas mãos. Agora respira fundo e imagina como seria a sua vida se você aceitasse, de verdade, que não comanda nada. Não tô falando para você largar tudo e virar um ermitão. Tô falando de soltar o controle do que nunca esteve sob sua alçada. Tem uma cena em Mr. Robot em que o protagonista diz: o controle é uma ilusão. Você acha que tem, mas é só o sistema deixando você brincar com o volante enquanto ele dirige por trás. E o sistema pode ser qualquer coisa: sua empresa, sua família, sua mente. Você acha que está decidindo, mas no fundo está reagindo ao trauma, à pressão, ao medo, ao algoritmo. A ansiedade vem disso, dessa luta insana contra o fluxo natural das coisas. Você tenta prever cada passo, controlar cada resultado, eliminar qualquer imprevisto. Mas a vida sempre tem um plot twist guardado. Sempre. Quer outro exemplo? Pense em Breaking Bad. Walter White começou tentando controlar sua vida porque tinha medo de morrer pobre. Mas no caminho, perdeu tudo: a família, os amigos, a sanidade. E no fim, mesmo tendo construído um império, ele não tinha controle nem sobre seu próprio fim. Porque o controle, meu amigo, é o maior blefe que a mente humana inventou. Schopenhauer já metia essa no século XIX. O homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. Ou seja, até o que você chama de vontade própria pode ser só uma programação que você recebeu sem perceber. Seus gostos, seus objetivos, até suas vontades podem ter sido plantados em você por outros. Pelo marketing, pela escola, pelo medo de não ser aceito. Então me diz, quem é que está no controle aí? Você ou a expectativa que colocaram sobre você? E aqui vem o ponto crucial. Aceitar que você não controla nada não é desistir, é se libertar. Porque no momento em que você para de lutar contra o oceano, você começa a surfar. Você aprende a dançar com o caos em vez de tentar encaixotar ele. Matrix também ensina isso. Quando Neo para de tentar controlar tudo e simplesmente flui, é quando ele realmente acorda. Ele deixa de ser peão e vira jogador. Mas para isso, ele precisou morrer como o que achava que estava no controle. Na vida real, isso pode significar coisas simples. Você para de surtar porque o trem atrasou. Você aceita que algumas pessoas vão te decepcionar, e tudo bem. Você entende que nem sempre vai se sentir produtivo, e isso não te define. Você começa a escolher onde vale a pena investir energia, e onde é só o ego tentando se sentir no comando. Tem uma passagem de BoJack Horseman, aquela animação mais filosófica que muito livro de filosofia, em que o personagem diz: você controla o que faz, mas não o que sente. E aceitar isso é o começo da liberdade. Se liga, você não controla os pensamentos que surgem na sua mente. Você não controla o humor do seu chefe. Você não controla a cotação do dólar, o algoritmo do TikTok, nem se alguém vai te amar de volta.
mas você pode escolher como responder a isso. E essa é a verdadeira liberdade. No Kung Fu Panda, sim, até o Po ensina. O mestre Oogway diz: ontem é história, amanhã é um mistério. Mas o hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente. A gente vive tentando segurar as rédeas do amanhã, mas esquece que o agora é tudo que existe de verdade. Então, por que isso é ótimo? Porque quando você aceita que não tem o controle, você para de se punir por tudo. Você começa a viver mais leve, começa a rir do caos, começa a ver beleza no inesperado. Você não controla quem vai gostar de você, mas pode decidir amar mesmo assim. Você não controla quanto tempo vai durar o emprego, mas pode entregar algo com propósito enquanto estiver lá. Você não controla quando vai morrer, mas pode escolher viver agora, sem adiar sua essência. Tem uma cena em One Piece onde Luffy, no meio de uma batalha caótica, grita: "Eu não preciso ser o rei do mundo, só quero viver livre." E é isso. Controle é uma prisão com algemas invisíveis. Liberdade vem quando você aceita a dança imprevisível da vida. E não confunda liberdade com passividade. Aceitar o caos não é se render, é entender que você só controla uma coisa: sua resposta. Então, da próxima vez que algo fugir do seu controle, agradeça, porque ali está a sua chance de crescer. Ali está o ponto de ruptura onde o ego se desfaz e a consciência desperta. Você é o passageiro, não o piloto. E quando você entende isso, a viagem fica muito mais interessante. No fim, o controle é uma história que a gente conta para não pirar. Mas quando você para de contar essa história, você começa de fato a viver. Se curtiu essa reflexão, respira fundo e lembra: o caos não é seu inimigo, ele é seu mestre disfarçado.